Eu irei falar agora sobre a lei do pecado. Então, a lei, você sabe como é que está no mundo, dentro da República. O Senhor, Ele constituiu a lei dos homens, Ele colocou dentro da República. Depois de ter constituído a República para os homens, Ele constituiu os impérios, os reinos. A monarquia, ela vem do sistema que o monarca, o rei, ele saía para expressar a sua vocal por lá de fora, como orador ao povo. E da monarquia, então, ficou a aparência feminina, e dessa aparência feminina, ela não é teocrática hoje, em sua cumplicidade ou comprometimento. Então, como comprometimento do sistema monárquico, de monarquia alinhada ao sistema legislativo mundial, onde a lei ela é adulterada pelas mãos dos homens e não pelo parecer da providência e necessidade que Deus coloca aos homens aceitarem, por assim dizer, eles aceitos da boa vontade do Senhor. A providência divina, ela entra em conflito com a previdência social atual, onde a gente tem o regime do INSS, por exemplo, e outras causas, segmentos, são departamentos sociais, assim por dizer, palavras soltas, dentro de secretarias de prefeitura, de governo, a nível de país, que não tem cabimento com aquilo que o Senhor quer para nós, os crentes, servos do Senhor, no exercício, como que a providência social pode analisar uma necessidade das pessoas que façam bem com a ética social cristã, onde o casamento é instituído pelo Senhor e que não haja esse casamento de usurpação e uma discriminidade para se discriminar o casamento que o Senhor instituiu. E dentro da lei e norma do Senhor, o Senhor não aceita uma instituição que aceita, por exemplo, o casamento de união de pessoas do mesmo sexo, ou sexo com animal, o uso de droga, a droga livre, e também o abuso excessivo de dinheiro por parte política. Então toda essa depravação, a providência divina, ela cansa diante dos olhos dos homens, onde tem tanto desastre natural, e além de desastres físicos, também os morais de morte e assassinato, por desprendimento da lei do Senhor, que constituiu e legislou a lei antes de o homem mesmo ter feito, e passou pela sua palavra, assim como a lei religiosa, ou a lei bíblica, foi passada, constituída pelo Senhor por anos, quando passou então por Moisés, e depois Jesus cumpriu a lei de Moisés e disse para ele que continuasse a lei de Moisés atualizada de uma forma em que o mundo seria melhor. Então Jesus não discriminou, mas ele veio cumprir a lei dos profetas. Diferente que a lei de Moisés ele atualizou, dizendo que é para amar o inimigo, até que esse inimigo ele não fira o estado social cristão, onde a gente precisa da justiça do mesmo Deus que foi o Pai e o próprio Senhor Jesus. Então, dentro do estado de classe social, que se aceita ser cristã, a causa de família, tudo bem. Mas quando sai fora dos padrões bíblicos. Em Romanos mesmo a gente vê a depravação que o homem tem em se sair do relacionamento normal conjugal e também dos princípios éticos dentro do casamento, que tem um limite da fornicação e do estágio de casamento, de romance, de coabitar. Por causa da santidade, a referência ao Senhor. Então, depois disso, no adultério, que o Senhor não aceita, a feitiçaria, que a legislação aceita como religião hoje, tudo isso a gente entende como uma lei de pecado, e não a lei que o Senhor fez ao homem a ter dentro da Constituição, por exemplo, brasileira, da República, onde surgiu a República mais abrangente e antiga, lá em Washington, nos Estados Unidos, onde tem a gente sempre lembrança de Thomas Jefferson e outros republicanos que foram políticos e também instituíram um parecer cristão por ética que, conforme a gente verifica, tem
linhas de registro, por exemplo, no dinheiro aqui. Nós acreditamos no dólar americano. E louve a Deus, ou Deus seja louvado no dinheiro brasileiro, pertencente à Constituição da República. Então essa Constituição de dizer que Deus, o Senhor, que a gente crê em Deus, nós cremos e Deus seja louvado, ele tem um paradigma bíblico e também social a respeito de referência à constituição daquilo que foi o Senhor Criador. Então nós não temos, parece, assim, vinculado diretamente às pessoas, uma necessidade que deveríamos ter e temos que ter de reivindicar e respeitar o Senhor acima e a princípio de todas as coisas. A previdência social, e se vê de que forma de evidências tem isso, com que tipo de pessoas que estão tendo a previdência, de se ver à frente, ter visão do futuro, para se, a nível institucional e de organização fundamental, ética social, a gente se respeitar e não corromper os costumes e tentar roubar aquilo que é do próximo, e com inveja e um olho de orgulho e vaidade e ganância, tentar se pegar aquilo que não é do próximo, por exemplo, um ente evangélico, ou alguém que o Senhor abençoou pela sua vontade e dignidade. De onde que uma pessoa pode ser abençoada sem roubo, numa prática de feitiçaria, por exemplo, que é o seu costume. Por isso que consegue ser abençoado por roubar, e tudo que é feitiçaria e também o próprio roubo é condenado pela Bíblia Sagrada. Eu vou ler aqui no capítulo 1, o Evangelho de João. Então, são 4 capítulos, irmão. Mateus, Marcos, Lucas e João. E no Evangelho de João, não o livro do Apocalipse, também não as epístolas de João dentro do Novo Testamento. O Evangelho de João, que fala que Jesus ele é o mais importante já no começo do capítulo. No mesmo capítulo 1, nesse primeiro capítulo, tem um verso que diz assim, eu vou me deter num verso, que se explica algo importante, que é o 45. João 1, 45. Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então acharam a Jesus. Então quando a gente acha Jesus, que é a respeito do que a lei, foi escrito na lei de Moisés, a lei de Moisés é Gênesis, Êxodos, Levíticos, Deuteronômio, Números. Gênesis é a criação, Êxodos é a peregrinação até a Terra Prometida, Levíticos é a lei sacerdotal, o átrio, o santuário, todas as coisas pertencentes ao sacerdote, à casa do Senhor, mesmo em tempo no deserto com o tabernáculo. Deuteronômio, a segunda lei, a repetição da lei que já tinha sido passada no livro de Êxodo, ou normas afim, como no livro de Números e Levíticos. Essa é a segunda repetição de leis, por causa de Moisés ter criado o Decálogo, ele teve que refazer, teve que pegar de volta das mãos do Senhor o Decálogo, os 10 mandamentos. Então essa reescrevância da lei, dos 10 mandamentos, se terminou num livro chamado também, por isso, Deuteronômio. Então, Doute, novamente o nome, a princípio daqueles que já tinham antes, que é os 10 mandamentos e a repetição das leis, para que as pessoas entendessem, mas mediante a quebra do decálogo, que é as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés reescreveu e pertence ao livro de Deuteronômio. Então a repetição da lei, pelas tábuas quebradas, se repetiu a escrever de volta, também repetições, a lembrança de consciência e conhecimento. Então, Moisés, o que escreveu na lei, já no livro de Números, é o recenseamento do povo, onde toda discriminagem de números e recenseamento para se discriminar, e também normas da lei numéricas
E também lembranças da lei está no livro de Números, por números de leis assim, sendo que foram feitas. Mas a lembrança de Números, mesmo que não esteja dentro do livro, mas se lembra a repetição exaustiva de Moisés em separar as coisas e o povo. Por exemplo, se lembra em Números, não propriamente no livro, isso não está, mas a separação de cidades de refúgio e coisas assim. São números de pessoas que são determinadas por características diferentes e tem que ser separada por causa do princípio moral, a ética, como povo e respeito de determinada, não relevância, mas reverência à palavra e aquilo que é o Senhor, para se continuar santo no caminho do Senhor como o Senhor é santo. Então, a lei de Moisés são 5 livros. Deuteronômio, Números. Então, Gênesis, também tem numerado bastante circunstâncias do princípio da criação, revelação a Moisés, que foi um libertador no Antigo Testamento, e Jesus confirma. Então, todo personagem da Bíblia se dá em Jesus, tudo dá em Jesus. Também Jesus, ele confirma tudo o que está escrito, porque ele é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que ele foi o Senhor, ele deu a palavra quando foi o Criador, falando para escrever, e ele se manifestou como palavra. Então, quer dizer, aquele que foi a palavra. E também como aquele foi a palavra, Jesus vindo e confirmando a lei e os profetas, e todos os personagens de importância na raiz dele, que ele é hebreu, Jesus se mostra confirmando por atitude e dizendo que está confirmada a lei dos profetas. Também todo o Antigo Testamento. Que tudo na Bíblia disse foi até João Batista. Depois de João Batista, surgiu algum que pisou na cabeça da serpente. Então, Jesus confirma todos os personagens na vida dele com aspectos importantes, como um criador evoluído, alguém que veio e conheceu a raça humana porque ele passou antes conversando. Jesus, ele confirma a lei de Moisés, mas Jesus confirma o Antigo Testamento todo, as crônicas, ele confirma os livros históricos, todos aqueles contos históricos, a poesia e os profetas. Então, aqui a lei, às vezes, ela é entendida não só de Moisés, mas quando se fala lei, é o Antigo Testamento, mas quando fala, discrimina a lei e os profetas, a lei de Moisés, então a lei de Moisés são os 5 primeiros livros. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio e Números, são os livros escritos por Moisés e contêm a lei de Moisés. E os profetas vão de Isaías a Malaquias, e assim por diante. Zacarias, Malaquias, Sofonias, Malaquias. Às vezes a gente pode pensar que não, mas Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Então, todos os profetas têm características messiânicas, interpretação como que o teatro. E Jesus cumprindo a lei e os profetas, ele é descrito também por a lei e os profetas. O Antigo Testamento descrevia ele, onde ele foi se cumprir na vida dele. E aquele que Moisés, havemos achado daquele que Moisés escreveu na lei. Então, Moisés escreveu na lei sobre Jesus. Ou seja, o Senhor que viria se manifestar entre nós, uma serpente de bronze seria levantada no madeiro para a remissão de muitos pecados. E de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. Então, Jesus foi escrito pelos profetas, Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Miqueias, o Messias nascerá em Belém, ó tu Belém, nascerá o Messias. E todos eles, assim por diante, profetizaram a respeito de Jesus. Ele cumpriu por profecia e por lei o que estava sendo esperado. E também ele veio cumprindo, repetindo a lei dos profetas, em acusar o pecado, a injustiça e a falta de lei e reverência por ela. Então a lei mosaica de Moisés, ela também condena toda ilicitude e condenação pública, por exemplo, em deteriorar e deportar a lei. Que a lei dos homens, por exemplo, o legislativo, ele contém leis instituídas pela República. E o reajuste delas, que uma lei que favorece ao povo, não favorece de acordo com a vontade do Senhor. Então, a Constituição brasileira de leis
que a Constituição de Justiça contém leis referentes à justiça, ou leis conferentes à República Nacional. Então, essas leis que conferem dentro da Constituição, a lei da República, elas regulam a nação dizendo que pode e não deve ser feito. Mas se for mal regulada, então que seja anátema esse. Seja condenado pelo Senhor, que ele deputou uma lei que foi estabilizada pelo Criador, que o Senhor constituiu a lei e as nações. Então, é ele que constituiu a lei e até a Constituição e a República. Foi tudo feito pelo Senhor. Mas quando se tem uma regulagem, uma nova lei surge em Brasília, ou em Washington, outro lugar que contém a República, a monarquia, um sistema de reinado, império, essa lei, se ela não for teocrática, que ela não tem uma crase tel de Deus, ela está fora dos padrões da palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus é a lei do Senhor, é a palavra dele. Então, para se regular a Constituição brasileira, por exemplo, se não se verificar a palavra do Senhor, ou consultar o Senhor em oração, para saber o que mesmo quer, fazer por um princípio moral, e, quer dizer, sem moralidade, sem ética, claro que o Senhor irá condenar, desde que você creia nele. Mas quem não crê no Senhor, também não creu na nossa pregação, e não creu que existe um Criador. Ele, com esse livre-arbítrio, ele também não tem dignidade de respeito e ser abençoado pelas causas do Senhor, por causa da verificação daqueles que creem, daqueles que creem. Então, a igreja evangélica cristã, que é direcionada ao Senhor, ele não tem uma obrigação, o Senhor não tem uma obrigação de deixar que pertence a essas pessoas uma prosperidade daquilo que fundamenta e constitui a casa dele, como lugar de oração e de cultivo da palavra e de louvor a ele. Então, a Constituição brasileira, se ela está numa lei que favorece o pecado, como o lado homossexual, prolifera uma contrariedade à Bíblia, que é uma verificação da lei do Senhor, essa desregulagem da lei, ela está fora da direção do Senhor, que o Senhor não pode ser dois senhores. São outros deuses que estão sendo direcionados a essas alterações, interesses diferentes ao dinheiro, que a Bíblia chama de mamon. Esse interesse de lei em alterar conforme os padrões humanos e não conforme as mãos e a lei e o interesse do Senhor pela palavra dele, não necessariamente pela Bíblia, mas a Constituição original em ética familiar foi feita nos padrões do respeito de quem servia o Senhor, não se deixava copiar pela palavra do Senhor necessariamente para se regular. A palavra pode ser regulada, não precisa ser feita nada necessariamente com toda a regulagem de versiculagem bíblica, mas pode se analisar e fazer a regulagem sem repercutir, direcionando e explicando com alta voz a palavra para entender. Não tem essa necessidade, mas se tem a necessidade de se fazer uma forma ética social por aquilo que a Bíblia prova, e não por aquilo que a Bíblia deixa passar. Por aquilo que a Bíblia condena, deve regular então a Constituição social, condenar a lei social e não deixar que continue, para que a República e a natureza, a naturalidade social não cobrem então do reagente social do Senhor aquilo que o Senhor constituiu pela sua vontade, que é o bem comum, uma ética cristã aprovável, que é tudo aquilo que vem direcionado a Cristo diante ao Senhor. Então, tudo que é cristão manifesta em dizer, direcionado, que pertence ao Senhor, que o sistema cristão é a manifestação do Senhor que fez em carne por nós. Então, as igrejas cristãs, elas são diretamente a única que contém a essência e a disposição diretamente do que chamamos de cristianismo, ou criacionismo. O criacionismo é aquilo que a gente crê no Criador. Então, o Criador de todas as coisas, que é o único Deus e Senhor, ele só é o único em pareceres e patamares cristãos. Então, se o PSC, por exemplo, vê esse vídeo meu em Brasília, uma denominação, ou meus vídeos que estão no YouTube, evangélicos acharem interessante por passar, eles podem me acreditar um dia e acreditar na minha voz como cristão, eu aceito, não há problema algum em se repassar essa voz, desde que esteja um caractere de respeito
a minha veicularidade de pronúncia e o respeito a um artigo de se descrever uma origem de referência, de verificada expressão de dados, de informação particular. Então, se deu respeito, então, não há problema algum em se repassar isso de forma comum alguma. Então, eu tenho estudos de literatura, por exemplo, estudei tanto de filosofia, em alguns aspectos, alguns livros, e estudei, por exemplo, o livro da República de Platão, a Política de Aristóteles, que se concentra no entendimento e a consciência daquilo que é o Estado, em ética e forma de usufruência e costume e cultura para que o Estado continue de uma forma garantia de saúde, saudável e aplausível ao Criador, ou aquilo que se entende que foi criado e não se deterioriza essas coisas. Então, como a gente entende que o Criador é o único que existe para se criar as coisas, e a Igreja Cristã é um dizer de veicularidade em se dizer que o Criador estável de tudo, com os paradigmas cristãos bíblicos, onde tem uma ética social plausível, de confiabilidade moral e social urbana, ela está no paradigma em aceitar o único que constitui a aceitação direta ao Criador, que por meio de Jesus Cristo, a identificação como cabeça, lideragem de dados, informam que ele foi a condição do Senhor Trino, que diz que o Espírito Santo é a manifestação do Espírito certo dele, glorificado do Pai. E quando ele foi o Pai na época, antes de se manifestar, ou mesmo sendo manifestado, ele estava na glória com o Pai. Então, sendo um Deus Trino, ele, mesmo assim, ele repercute e persuade em ser uma manifestação do que é o Criador de tudo e continua decorrente com a sociedade e o sistema mundial andante atual, urbano agora. Então a gente entende o Criador, ele constituindo as coisas, constituiu, e ele se encabeça em se dizer que ele se atua e se direciona por uma igreja chamada, a ideia e a identidade cabível de uma igreja chamada cristã, que é ali que ele se persuade, ele tem a identificação direta. Ele é o Pai, o Senhor da glória em todas as coisas, o qual se manifestou no dia de Jesus Cristo. Então, como Criador de tudo, entender que a República, onde a gente Estado a gente tem de saúde, e tem a Constituição e regras sociais, a gente entende que o Criador ele estabilizou uma igreja por volta de onde apareceu e manifestou a nós, chamada cristão, cristianismo. A ética formal de se entender que a igreja foi formada por Jesus, que é o Senhor, e a Constituição e a norma de república também. Nós entendemos que essa norma, essa república, a Constituição de leis, feita pelo Criador, que um dia se manifestou e deixou um respeito de vida chamado Jesus, que ele foi, e também artigos que são a Bíblia própria falada. E esses versos, que é a palavra dele, quando ele se manifestou, confirmando também a sua palavra, ainda hoje pelo Antigo Testamento, que Jesus separou, dizendo no Novo Testamento, e até o último capítulo do Apocalipse, o julgamento final de leis concernente contra o pecado e contra o homem imoral. Nós entendemos que o Criador, ele fez a estabilidade da sua fé e que a crença que temos por meio de uma igreja chamada cristã, do cristianismo, que é nível de entender o Criador, que está ali, a casa dele. Nós entendemos assim que essa estabilidade dá a entender que o manual que temos é a Bíblia, o entendimento constitucional, religioso e ético cristão, de nível espiritual, concernente até uma prosperidade, e assim uma saúde, uma saudável vida em parecer cristão, ético, confiável cristão e social a nível urbano, com pessoa afim também. Nós entendemos que a República teria a obrigação de entender a ética social, porque a mesma foi criada por ele, pelo Criador, e que ele tem o lugar de se pronunciar como Criador, que é a Igreja Cristã, e também, por assim dizer, seu manual, a Bíblia Sagrada. Então, por ética, para que a sociedade tenha o respeito à saúde
em se ter família, o lado social e tudo mais, mas teria que seguir os padrões bíblicos. Então, vou deixar essa palavra por aqui. Só vou amedrontar e dizer com um ameaço que a Bíblia tem um livro também chamado Apocalipse, que dá em todos os outros anteriores, que é a palavra do Senhor, que se faz como única em todo o seu ser e sentido, que é a palavra que Ele nos faz dar confiança através de oração hoje aos crentes que se encontram fiéis ao seu nome hoje. E esse livro do Apocalipse, ele nos amedronta e dá medo em se pronunciar com catástrofe e cataclismos finais, semelhante à probabilidade de uma renúncia da humanidade caminhar ao respeito, uma ruptura de sem limite, assim, a confiança do Senhor, um aspecto de se dizer as últimas coisas, e a confiança da vinda do seu Filho, o Senhor Jesus, que se manifestou, foi carne e vida entre nós, também se deu no madeiro, mas ele também foi a palavra, a própria palavra, em que se dizer que não se deve aceitar o pecado, a fornicação, a prostituição, o sexo entre pessoas do mesmo sexo, e também nada tão excessivo dentro do casamento, o uso de drogas, e assim por demais, também por seus servos, que nem o apóstolo Paulo, o Pedro, que possivelmente escreveu Atos, ou parte dele, é alguma confiança teológica, e o livro de Hebreus. E as epístolas e todas as demais epístolas, orientações da igreja, além do livro do Apocalipse e toda a pesquisa teológica aparente. Então, vou deixar aqui por aqui essas palavras. Então, que a Constituição brasileira de República, ela tem que ter um redizer e um repercute assim de se encaminhar novamente ao aspecto cristão, para que a sociedade tenha uma garantia de Estado social. Não deixa o roubo andar por aí, a violência, e não pode deixar traficante andando por aí solto, e ladrão, e bandido, e vagabundo, comprometendo a nossa família, que a gente tem muita crise social. É falta de inteligência, é burrice da lei, deixar a liberdade, porque favorece pessoas, só que está favorecendo criminosos e vagabundos, e todo tipo de idiotagem e proliferação do mal, que é uma coisa contra a ética cristã e bíblica que o Senhor deixou. Também constituiu a República, e depois a gente não pode reclamar de toda vulgaridade, desavença que a gente pode sofrer como sociedade e sofrer as consequências do pecado, que é a morte e toda a destruição. O sistema cristão, ele tem que respeitar a palavra do Senhor. Para ser cristão tem que ser, e não somente dizer que ser cristão, e falar e dizer, ou ir para uma igreja evangélica, dizer que é evangélico, mas a gente vai conhecer a diferença, que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, aquele que serve, aquele que não me serve, vereis a diferença novamente, aquele que me serve, aquele que não me serve. O Senhor diz assim. Então eu vou deixar por aqui essas palavras, só que a palavra do Senhor é a lei religiosa, para a gente ter uma calibragem, entendimento concernendo as coisas da vida social, daquilo que funciona e que não funciona. Então, quando a legislação está deturpada, os poderes, por exemplo, o executivo, que executa as leis, o judiciário, que julga as leis feitas, não consonante às pessoas em um momento em que as pessoas estão envolvidas, e por parte de direito, que os advogados se julgam clientes ou não, com mentira ou não, falcatrua ou não, que estiver ali uma unidade constituída assim no jogo, que esse jogo todo ele seja interpretado pela lei maior da verdade, que é a palavra do Senhor, é a verdade, e a luz para nós, e a vida, e o nosso caminho. Mas então, essa determinação das leis, a criação das leis que o legislativo cria, por exemplo, se fala em criar leis que favorecem as pessoas, eles não precisariam criar uma lei que desfavorece aquilo que não particiona a credibilidade daquele que criou o Criador, que sai fora da criação do Senhor e da lei que ele tinha estabilizado muito antes do original, dentro do próprio legislativo, que é o sistema o balcão que acompanha, era para acompanhar e segurar as leis sociais, e o mundo não sair de uma ética cristã, ou uma ética social de república provável, que tinha muita saúde inicialmente a república e a sua Constituição. E se vulgarizar com leis e princípios humanos, carnais e de pecado, e toda a imundícia social não é plausível.
Então eu deixei minhas palavras aqui e eu agradeço. Em nome do Senhor. Esse é o verdadeiro livro, a Bíblia Sagrada. É a verdadeira lei espiritual e de saúde da alma para o ser humano viver conforme digno do Evangelho de Cristo e salvo nos seus pareceres. E a Constituição de leis, ela não precisaria ser criada novas leis, que o sistema, o jogo antigo de leis na República é bem mais que o suficiente. Eu estudei já uma época sobre legislação, sem deturpar aquilo que o Criador fez um dia. Já desde o Jardim do Éden e tudo, a lei, quando ela vai sendo alterada para favorecer o pecado, sempre dá desgraça, degeneração humana, a gente sempre se atrapalha mais na sociedade. E a gente fica na correria do dia e favorecendo quem não é digno e tem preço de morte e faz o pecado. A justiça não está condenando aquele que faz o mal. Teria que condenar todo aquele que pratica o mal, que é contra a ética cristã, daquele que foi criado um dia, naturalmente um homem, e não fazer o pecado, seja de morte, roubo, tudo que os mandamentos, por exemplo, 10 mandamentos condenam. Deixa essa palavra assim, tá bom. Obrigado em nome de Jesus.